Bom dia, irmãos. Todo mundo vivo, né? Esse mês a gente tem focado em falar sobre a Reforma Protestante, né? Terça-feira agora, dia 31. Alguns acham que a gente comemora Halloween, mas na verdade não é, né? A gente comemora os 500 anos da Reforma Protestante. Então a data até é muito interessante ser truncada com o negócio de Halloween, porque realmente teve muitas bruxas, muitas coisas aí que foram sendo desintocadas quando se teve a ousadia de mexer naquilo que a igreja acabou se transformando, se tornando, naquilo que a igreja, infelizmente, acabou absorvendo como práticas que eram distantes do que a Escritura trazia para nós. Hoje eu quero falar sobre, a gente está falando sobre as 5 solas ao longo do mês, porque esse mês houve 5 finais de semana, né, que era aquele lema adotado pelos reformadores no primeiro momento, onde tentou-se resgatar algumas coisas que eram fundamentais para que fôssemos coerentes com aquilo que é o chamado de Deus para a igreja, né? Então, na primeira semana, a gente trabalhou somente a Escritura, né, que é sola Escritura, onde tentou-se falar sobre isso, sobre como foi importante essa volta à Escritura. E como hoje, talvez, ainda há uma necessidade maior dessa volta à Escritura. Temos Bíblia ao nosso acesso como nenhuma outra geração teve, e, no entanto, a Bíblia, embora é o livro mais vendido, mais acessível, ainda assim é o menos conhecido, o menos explorado. Pessoas se acomodaram a viver de pregações, apenas de púlpito. E, na verdade, a proposta não é que você se alimente completamente apenas do que outros são capazes de ministrar, mas que você possa buscar uma conferência em cada uma das nossas ministrações. Que você possa receber e conferir com aquilo que é a sua busca na própria Escritura da vontade de Deus para a sua vida. Depois, na outra semana, falamos sobre somente a graça, né? Sola gratia, que é a ideia de como a salvação agora é um favor imerecido, de como ela não está condicionada aos nossos esforços, de como ela não está associada a algo bom que possa existir em mim. E por mais que esse assunto também possa parecer batido, irmãos, como é conveniente nós tentarmos achar em nós mesmos alguma virtude, tentarmos achar em nós mesmos alguma coisa que nos separa daquelas pessoas que, de repente, vivem de uma maneira mais desregrada do que nós. E aí, nas nossas orações, nos portamos de maneira hipócrita. Depois, na outra semana, falamos sobre a fé, né? Somente a fé. E a fé como o único instrumento dado por Cristo Jesus para que nós possamos acessar a graça. Ou seja, essa graça se materializa na nossa vida, numa ideia de transformação da nossa existência a partir da fé. Então, o que precisamos fazer? Crer. E crer em quê? Crer que Cristo morreu no nosso lugar pelos nossos pecados, mas que não fomos chamados para viver do mesmo jeito que vivíamos antes. Fomos chamados para agora vivermos não mais pelo que sentimos, pelo que percebemos, ou pelo que as pessoas dizem a nosso respeito. Nós devemos viver por aquilo que Deus diz a nosso respeito. Então temos que crer nisso. Depois falamos sobre o tema que é somente Cristo e sobre como a nossa centralidade existencial precisa estar apontada para Cristo, ou como o nosso culto precisa ser cristocêntrico, mas não somente o culto, toda a nossa vida, toda a nossa existência. Nessa semana nós vamos falar sobre a quinta, né, sola, que é Soli Deo Gloria, que significa a glória somente a Deus. Mas para falar sobre isso, irmãos, eu achei conveniente fazer um breve retrospecto do panorama em que esses lemas são cunhados, do panorama em que os reformadores são levados por Deus a abrirem mão da sua segurança, abrirem mão de seu conforto, de sofrerem perseguições, eles se colocarem numa posição de serem fortemente perseguidos e boa parte deles mortos, por acreditarem que a verdade era mais importante do que as suas próprias vidas. E você pode olhar isso de maneira pontual na história e dizer assim, o Lutero foi lá e denunciou e está tudo certo. Mas será que há em nossa existência um comprometimento com as intenções que houve na vida destes homens e mulheres que estavam engajados nessa ideia de se resgatar os fundamentos da fé, os fundamentos da Igreja de Cristo? Então, a história não começa em Lutero, como muitos pressupõem.
Ao longo da história da igreja, sempre houve homens que foram levantados por Deus para denunciar aquilo que estava sendo feito de maneira equivocada. O mais interessante da história da Reforma é que parece que Lutero meio que pega carona naquilo que é um contexto extremamente oportuno na linha da história, onde aquilo que ele fez, se tivesse sido feito 300 anos antes, provavelmente não surtiria efeito nenhum, não teria tido a relevância que tem. Então, embora Lutero parece ser o grande protagonista dessa história, ele não é um homem diferente de qualquer um de nós. Ele não é uma pessoa que não era sujeita a paixões, ele não era um santo da maneira com que as pessoas adoram pintar, né? Homens e mulheres que parece que são especiais e que são um ponto fora da curva da nossa existência humana. Não, ele era um homem que errava, ele era um homem que enfiou os pés pelas mãos em diversas ocasiões, mas ainda assim usado por Deus. E este homem, ele surge como um grande expoente na história da Reforma, porque ele conseguiu ser um ponto de confluência para uma angústia que tomava conta dos homens daquela época, daquela geração. Então isso faz 500 anos depois de amanhã. 500 anos que ele foi lá e escreveu as 95 teses, onde de uma maneira muito inocente, ele denuncia aquilo que está errado, mas ainda acredita na igreja. Chama-se reforma porque a proposta nunca foi romper, a proposta nunca foi separar. A separação surgiu porque homens que detinham o poder não abriam mão disso e faziam questão de que tudo continuasse como sempre havia sido. E aí, por conta disso, tornou-se inevitável. Foram excomungados e tiveram que se reposicionar, lembrando o mundo de que a igreja de Cristo, ela não tem nada a ver com essas coisas que muitos fazem em nome dele. Então resgatou-se esses princípios. Mas Lutero, ele é um expoente de uma história que vem sendo construída por pessoas ordinárias como nós, pessoas comuns como nós, né? E a história dos pré-reformadores é talvez tão extraordinária, tão bonita, quanto aquilo que acontece posterior a Lutero. A história dos pré-reformadores talvez possa nos inspirar até mais do que alguns desses que estiveram diretamente associados à reforma. A gente tem, por exemplo, a história de um sujeito chamado Pedro Valdo, que era um comerciante. Ele não era um teólogo, ele não era uma pessoa que tinha muito conhecimento acadêmico. Ele era um cara que foi dotado por Deus de uma habilidade, a habilidade de, sendo comerciante, ganhar dinheiro. E esse homem, podendo gastar o seu dinheiro consigo mesmo, podendo resolver apenas o seu próprio problema, sabe qual era a sua ambição? A sua ambição era ler a Escritura. E aí ele usou de meios escusos e ele subornou alguns padres copistas do Novo Testamento. E aí ele comprou cópias traduzidas desses textos. E quando esse homem leu aquelas poucas páginas, a história da vida dele mudou. Isso se tornou um movimento, e ele passou a pregar aquilo que ele teve contato na Escritura. Hoje nós temos toda a Bíblia na nossa mão, muito acessível, e como não há em nós o deslumbre mais de valorizar cada uma daquelas palavras. O que aconteceu com esse sujeito chamado Pedro Valdo é que criou-se um movimento chamado os valdenses, e esses nomes, viu, irmãos, eles são sempre pejorativos. O luterano era literalmente uma ofensa à expressão. Não era um elogio. É tipo assim, esse povo de Lutero aí, os luteranos. Esse povo do Pedro Valdo, os valdenses. E hoje a gente se apega tanto a rótulos, né? Para dizer assim, nós somos os presbiterianos, nós somos os luteranos, nós somos os anglicanos. Esses nomes nunca foram usados na sua proposta original de maneira a elogiar, foi muito mais para ofender. Mas o que aconteceu foi que este homem foi um marco na história, uma pessoa que amou mais a verdade do que a sua própria existência. O que você acha que aconteceu com esses caras, alguns séculos antes do que Lutero vem fazer? Ele foi perseguido e o movimento acabou sendo dissipado. Alguns anos depois surge outro homem, surge um sujeito chamado John Wycliffe. O Wycliffe já era diferente, ele era um professor, ele tinha formação acadêmica, ele possuía conhecimento teológico.
E ele começa a falar a respeito das coisas da palavra de Deus de uma maneira tão extraordinária, que isso atrai multidões para ver ele falar, para ver esse cara pregar, porque era libertador. O que você acha que aconteceu? Ele foi perseguido, e tudo aquilo acabou sendo abafado. Depois surge outro homem chamado John Hus, que é também um marco na história, por conta da maneira trágica que a sua jornada termina. Ele se inspira naquilo que é a obra de Wycliffe, e começa a tomar aquilo como verdade, e começa a se tornar um grande pregador, mas ele foi traído. E nessa traição, deram um salve-conduto para ele poder participar de um concílio, onde ele iria debater acerca daquilo que ele via na Escritura, e o que aconteceu foi que isso era uma armadilha. Quando ele foi lá, achando que ele realmente estava livre, que poderia confiar na palavra daqueles que eram os homens de Deus, os sacerdotes, ele foi traído e foi preso. E John Hus tem uma coisa muito interessante na biografia dele, é que diz que ele foi queimado. Ele foi colocado numa praça para ser queimado diante de todas as pessoas. O sobrenome dele, Hus, se você pegar numa tradução literal, significa ganso. E ele, quando estava na fogueira, dizem que a frase que ele gritava era: vocês estão queimando um ganso hoje, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar uma águia, e essas vocês não vão conseguir destruir. Sabe o que é o mais engraçado? 102 anos depois, Lutero entra na história. Então é assim, de uma denúncia profética, de uma ousadia constrangedora. E um último nome que eu gostaria de citar é o Jerônimo Savonarola, um padre italiano, que foi acusado de ser louco por conta da sua maneira muito parecida com os profetas do Antigo Testamento, de denunciar e de dizer: vocês estão errados e a punição de Deus cairá sobre vocês. E esse cara também acabou sendo perseguido e acabou sendo morto. E ele foi morto 17 anos antes de Lutero afixar as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Então, irmãos, a reforma é uma história, e é uma história de pessoas que amaram mais a verdade do que a si mesmos. Agora, a reforma não é um ponto na história, não é apenas um acontecimento, é um princípio, e um princípio que precisa se aplicar à nossa vida. Quando então trazemos tudo isso que trabalhamos esse mês, a gente vai vendo que isso precisa ser algo que vai tomar conta do nosso ser. Que esse zelo pela verdade que houve na vida desses homens e mulheres, que possam tomar conta também da nossa existência, para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Então o tema de hoje é a glória somente a Deus. E é muito interessante a gente pensar no que isso significa. O que significa a glória de Deus, Já viu que crente canta essas músicas o tempo inteiro, Ah, Deus, eu te glorifico, porque a sua glória, glória, glória. E às vezes a gente não para pensar no que isso expressa, Se você abrir sua Bíblia aí comigo, em João, capítulo 17, no verso 4 e no verso 5, nós vemos uma coisa muito interessante. O que nós percebemos é que Deus não carece da nossa adoração, do nosso elogio, do nosso esforço em tentar dizer para Ele o quanto Ele é bom, para que Ele seja glorificado. Ele não precisa disso, Ele é pleno em si mesmo. Diz assim, João capítulo 17, verso 4 e 5. Jesus falando, Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes de que o mundo existisse. Então, irmãos, quando falamos dessa quinta sola, que é essa glória somente a Deus, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um serviço, nós estamos falando de um culto, de um louvor, de uma coisa que nós podemos fazer para que Deus saia da sua crise existencial. Você imagina que Deus hoje acordou em depressão, E aí ele pensou assim: será que eu ainda sou bom? Será que eu ainda sou todo poderoso? Mas aí a gente cantou uns louvores aqui e agora Deus foi curado da sua depressão. Isso não acontece. Os nossos louvores, ele tem uma função muito mais de interação comunitária do que propriamente de adoração. Porque a verdadeira adoração não é uma música cantada, é uma consciência expressa. Ou seja, Deus se alegra de ver os seus filhos cantando juntos. E não é junto fisicamente falando, é juntos em um entendimento, juntos em uma disposição do coração. É por isso que cantamos louvores. A alegria do Pai está em ver a família reunida e ver os irmãos vivendo em união, vivendo em unidade.
Então, se a nossa música não é capaz de glorificar a Deus, o que significa a glória somente a Deus? Como isso se traduz, né? Bom, Deus não precisa receber a glória dos homens, ele já é completo em si mesmo, mas essa ideia da glória a Deus está mais associada à razão pela qual nós existimos. Porque este é o grande anseio da vida, desde que o mundo é mundo. Por que você acorda de manhã e se submete a uma jornada de trabalho, ou de cuidar de alguém, ou de fazer coisas que não são agradáveis? Por que você acorda e por que você vive? E as respostas nas diferentes épocas podem parecer diferentes, mas a angústia é a mesma. A angústia é que nós precisamos de uma razão. Porque se você for olhar sem a ideia de como Deus nos ressignifica a existência, fica parecendo que não há razão. Por isso há tantas pessoas que querem desistir, que dizem assim, não faz sentido. Talvez não faça sentido porque nós estamos com o nosso foco desajustado. Nós estamos achando que o existir, ele tem uma função em si mesmo. E nós estamos desprezando a ideia de que o que somos precede a nossa existência. Ou seja, aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito é mais importante do que aquilo que podemos ver olhando para nós mesmos. E nós fomos criados para glorificar a Deus, de modo que no nosso viver, não é que nós iremos necessariamente cantar músicas que digam glória a Deus, mas nós iremos viver de modo que Deus seja glorificado na nossa caminhada. Ou seja, eu preciso fazer com que Deus seja glorificado na minha existência. Ele é glorificado em mim, Ele é glorificado por mim, e Ele é glorificado através de mim, em todas as coisas que Deus coloca na minha vida. Pode parecer óbvio, mas aí você me diz assim, por que foi enfatizado isso como algo tão importante há 500 anos atrás? Porque, infelizmente, a visão das pessoas acerca da fé acabou sendo deturpada. As pessoas começaram a achar que a igreja, enquanto organização institucional, ela tinha alguns privilégios, e então parecia que tudo na vida orbitava ao redor da igreja. É óbvio, né, irmãos, que há algumas vantagens de quando a igreja numa cidade, ela tem um papel de fazer com que tudo cresça ao seu redor. As cidades, boa parte delas, né, pelo menos assim é que acontecia. Hoje tem sido um pouco diferente. Não começavam com uma igreja numa praça, e depois abria um boteco, uma zona, porque tem a ordem de prioridades, né? Um correio, uma lotérica, uma Assembleia de Deus, um Bradesco, e assim a cidade vai crescendo, né? Então, as cidades não são todas assim, tanto que se tem a ideia assim, da igreja matriz. Você pega aqui Uberlândia, você vai ali na Tubal Vilela, e é bem isso daí. A praça que é o centro, tem uma igreja diante dessa praça. Então, a vida no passado era meio que orientada a onde a igreja se localizava. Quando se começava uma cidade, a primeira coisa que se queria construir é uma igreja. Se construía um templo, um prédio, né? Mas há 500 anos atrás, isso tomou uma proporção muito preocupante. E a proporção é de que as pessoas não apenas se orientavam pela construção ali arquitetônica no centro das suas cidades, mas as pessoas passaram a orientar a sua vida pelos aspectos institucionais da igreja. Então o que acontecia? A igreja não tratava apenas da fé, da salvação, do testemunho, do esforço em viver para a glória de Deus. A igreja acabava fazendo com que você vivesse para ela. A igreja dizia que, na verdade, se havia alguma riqueza, essa riqueza deveria estar nos cofres da igreja, em formas de ofertas, até mesmo sacrificiais. A igreja concentrava em si mesma também o poder. A igreja tinha uma influência política, que nós sabemos que essa dissociação foi uma também das grandes vitórias da Reforma Protestante. A gente fazia essa separação entre a igreja e Estado. E não é, na verdade, que as duas coisas não tenham relações, mas nós precisamos influenciar a sociedade pela nossa ética, e não por um poder religioso. Por isso que a bancada evangélica é uma piada. A bancada evangélica raramente representa algum interesse que é genuinamente de Deus, que é verdadeiramente alinhado com aquilo que é a Escritura, né? Então, algumas pessoas desprezam essa parte da história. A igreja associava, então, todo o trabalho, todo o comércio, toda a autoridade, as funções de governo, o controle das liberdades, tudo à sua função institucional.
O que acontecia é que parece que a figura do sacerdote da igreja era a pessoa mais importante na sociedade. O trabalho, nós passamos a separar a vida dizendo que existe um trabalho santo, que é prestar culto, cantar louvores, ou viver exclusivamente para a vida institucional da igreja, e que outros trabalhos não são importantes. Quando dizemos que a glória deve ser dada somente a Deus, é exatamente contra esse tipo de entendimento que nós estamos trabalhando. Por quê? Porque, na verdade, irmãos, não existe trabalho que não seja santo. Não existe vocação que não seja abençoada por Deus e que não tenha como propósito último glorificar a Deus. Ou seja, a igreja acabou trabalhando para a sua própria glória. A igreja fazia com que tudo estivesse atrelado a ela. E nós acabamos nos tornando pessoas alienadas com relação à nossa responsabilidade de devoção a Deus em todas as esferas da vida. O que mudou então, irmãos? Mudou porque agora a gente vai entender que pregar o evangelho de fato é uma função santa. Mas trabalhar no comércio também é uma função santa, porque Deus tem que ser glorificado através da pregação, mas Ele também tem que ser glorificado através da maneira pela qual você se relaciona com o dinheiro, com o comércio, com a justiça de Deus que passa pela sua vida e atinge a vida de outros. Deus precisa ser glorificado através da sua existência familiar. Ele tem que ser glorificado através das relações sociais. Ou seja, o que aconteceu foi que essa ideia de que a glória tem que ser dada somente a Deus, é que agora nós tiramos a centralidade da responsabilidade de glorificar a Deus. Porque a igreja glorifica a Deus por uma consciência e não, obviamente, por causa de um culto. O culto, como eu disse, ele tem uma função que é fazer de maneira prática, algo que representa essa unidade de consciência. Por isso que fazemos cultos, por isso que nós nos reunimos, é para a gente cantar junto, é para a gente fazer uma reflexão junto, é para a gente expressar de maneira prática e visível, de porta aberta, para que aqueles que estão passando de repente possam ser abençoados com 5 segundos de alguma coisa que nós estamos vivendo. E tudo isso para quê? Tudo isso para que Deus seja glorificado através do nosso entendimento. Mas a responsabilidade agora vai além. Nós temos que viver para a glória de Deus. A glória não pode ser dada a nós mesmos. A glória não está no nosso trabalho. E no nosso tempo, irmãos, como a gente tem deturpado essas coisas. A gente criou expressões do tipo assim, o trabalho dignifica o homem, O trabalho é que no fundo vai salvar essa sociedade. Isso não é verdade. Não há dignidade que vem pelo trabalho, mas aquele que compreende que existe para glorificar a Deus, ele trabalha e ele faz o que mais for necessário para que Deus seja glorificado através da sua vida. Então essa crença de que o trabalho em si mesmo, ele é o todo-poderoso que vai redimir a sua existência, é uma crença tola, é uma crença consumista, porque daqui um pouco a gente está trabalhando para quê? Para comprar coisas que nós não precisamos. E você compra um negócio, daqui um pouco você está comprando outro negócio, e você compra um carro, e de repente você quer ter 2, e de repente você quer ter um carro melhor. E não tem absolutamente nada de errado, irmãos, nas coisas que nós podemos possuir. Mas a pergunta é, onde Deus é glorificado nas coisas que possuímos? Porque às vezes podemos glorificar mais a Deus nos desapegando de determinadas coisas do que propriamente acumulando. Agora, obviamente, Deus vai derramar de prosperidade sobre a vida de alguns. A pergunta é, para que serve essa prosperidade? É para a glória de Deus ou é para a minha própria glória? É para que as pessoas sejam levadas a adorar a Deus ou é para que elas, no fundo, digam assim, o Ari é um cara massa, velho, o cara é bom de serviço, porque onde ele põe a mão o negócio dá certo. Então dá certo para quem? Toda a riqueza dessa vida, irmãos, para Deus é nada. Na eternidade não tem valor algum. Caixão não tem gaveta para a gente poder levar tudo aquilo que a gente acumula. Então, como gastamos a nossa vida? Gastamos para glorificar a Deus ou gastamos apenas com as nossas próprias necessidades? Então, este é o grande desafio proposto através dessa quinta sola, que é a glória somente a Deus. E o que precisamos pensar é, analisando a nossa própria existência, a nossa própria vida, é se nós temos levado uma vida que glorifica verdadeiramente a Deus. Se nós nos tornamos pessoas responsáveis na caminhada. E o que é ser responsável, irmãos? A gente tem falado isso exaustivamente aqui.
Ser responsável é se portar diante de Deus como aquele que responde. É dizer assim: Senhor, eu agora quero responder pelos meus irmãos, eu quero responder por essa sociedade. Então eu me porto diante dessa sociedade que não conhece um homem de Deus, que não conhece uma mulher de Deus, sendo a referência, dizendo assim: olha para mim. Quer ver Deus? Olha para mim. Pois é exatamente isso que Jesus fez. E Jesus, ao fazer isso, ele ainda diz: eu não glorifico a mim mesmo, é o Pai que me glorifica. Eu não quero a glória de vocês, a glória do Pai me basta. E nesse texto que a gente leu aqui de João, ele está falando com o Pai. Ele diz assim: Pai, a única glória que eu realmente preciso é a glória do Senhor. Eu não preciso da glória dos homens, eu não preciso da glória deste mundo. Infelizmente, nós acabamos nos corrompendo com a glória desse mundo. Se por um lado, no passado, a igreja centralizou todas as coisas, hoje parece que nós centralizamos tudo na nossa existência, no nosso umbigo, nas nossas necessidades. Nós somos tomados por um ímpeto consumista, um ímpeto egoísta, onde começamos a achar que no fundo, o que mais importa é eu ser feliz. E, irmãos, como isso nos faz pessoas medíocres, como isso nos faz pessoas que estão trilhando um caminho diferente destes homens todos que eu falei, que foram levantados por Deus para serem aqueles que sinalizariam a ideia da reforma. Lutero, irmãos, era um homem inocente, não na questão de não errar. Ele errou muito, ele enfiou os pés pelas mãos em diversas ocasiões. Algumas coisas que ele fez, talvez a gente poderia considerar até imoral, enquanto ele estava sendo perseguido. Mas ele era um homem que acreditava na igreja e que se esforçou para que Deus fosse glorificado através da sua vida. Lutero, quando escreve as 95 teses, talvez você não tenha paciência para ler todas elas, mas tem uma lá que me chama a atenção de uma maneira muito especial e que fala muito sobre o coração de Lutero. Lutero diz assim: se o Papa soubesse tudo o que fazem em nome dele, ele preferiria destruir a Basílica de São Pedro do que permitir que as pessoas vivessem no engano. Então olha só a inocência desse homem, de achar que o Papa era uma vítima do processo, o próprio Papa que acabou excomungando. Mas ainda assim, então, a sua proposta é de reforma. Isso não foi possível de uma maneira mais ampla, porque ele acabou sendo excomungado, perseguido e caindo na marginalidade daquele contexto. Se você parar para pensar, todos esses homens e posteriormente mulheres que foram usados por Deus e perseguidos e deram a sua vida para tentar resgatar esses fundamentos, eles pagaram um alto preço. E esse preço, com certeza, é o oposto de buscar o seu conforto. É o oposto de achar que, na verdade, eu preciso apenas resolver o meu lado. Eu preciso fazer com que Deus seja glorificado quando eu dou certo. Irmãos, ser glorificado, viver na glória de Deus, dando certo, é extremamente fácil. Agora, nós encarnarmos essa vocação de que Deus seja glorificado na nossa existência e em qualquer circunstância, esse é o desafio do Evangelho para nós. Ah, mas eu queria tanto ter as minhas contas pagas. Irmãos, quem não queria? Agora, viver em família, a gente entender que quando a gente conseguir pagar todas as contas, sabe o que vai acontecer? Deus vai trazer mais irmãos. E trazendo mais irmãos, a conta aumenta. E aí, quando a conta aumenta, o que a gente tem que fazer? Trabalhar mais. Para quê? Para pagar a conta. Aí, a hora que a gente pagar a conta, o que vai acontecer? Deus vai trazer mais irmãos. E aí a conta aumenta. E aí o que a gente faz? Trabalha mais. E onde que isso termina? Termina morrendo e indo para junto de Deus. Deus, por que eu estou preso nesse negócio? Para a glória dEle. Para que as pessoas não agradeçam a cada um de nós quando nós fazemos aquilo, na verdade, que diz respeito à nossa obrigação. Mas para que as pessoas glorifiquem a Deus e digam assim: Senhor, obrigado pela vida desse idiota aí, pela vida dessa pessoa que é imperfeita como eu sou imperfeito. Mas se o Senhor tem sido glorificado através da existência dele, Senhor, glorifica a si mesmo através da minha existência também. Faz com que a minha vida tenha um sentido, tenha um propósito. Faça, Senhor Deus, com que no final o mundo te conheça através da minha vida. Irmãos, não existe vocação que não seja santa. Não existe algo que você foi chamado por Deus para trabalhar de maneira ordinária, que não tenha de maneira implícita uma vocação extraordinária. Se nós vivemos para a glória de Deus, nós cumprimos o mandamento da Escritura. Nós então cremos na graça, tomamos posse dessa graça pela fé,
nós vivemos apontando para Cristo e tudo que nós fazemos glorifica a Deus por quem Ele é e não apenas por aquilo que Ele faz. Que a gente possa olhar para a nossa vida nesses dias e pensar em todos esses homens e posteriormente mulheres, pessoas que foram perseguidos, pessoas que amaram a verdade mais do que a sua própria vida e que exatamente por causa de seus esforços o Evangelho tomou um novo fôlego. Um fôlego de resgatar aquilo que era do princípio, resgatar aquilo que era a palavra, aquilo que era o fundamento. E agora, irmãos, nós temos isso nas nossas mãos. Que haja em nós um verdadeiro esforço de viver essa palavra, de ler a Escritura, de valorizar cada página, cada linha, cada palavra. Que haja em nós um esforço de entender que a vida comunitária para nós não é uma opção. Nós não estamos aqui porque é confortável. Aliás, se estiver confortável, está até errado. Para que a glória de Deus seja real, nós vamos ter que às vezes nos colocar em condições desconfortáveis. Nós vamos ter que nos colocar em condições que vão nos incomodar. Mas se fazemos isso verdadeiramente para a glória de Deus, não haverá problema, não haverá crise. Faça as contas a respeito da sua existência. E se há alguma coisa, meu irmão, que tem te afastado desta consciência, que nessa manhã possa haver verdadeiro arrependimento na sua existência. É muito gostoso terminar uma pregação com arrependam-se, portanto, dos seus pecados, mas essa é a mensagem central do Evangelho. Cristo já fez tudo por nós, compete a nós agora nos posicionarmos, nos arrependermos da maneira pela qual nós temos vivido apenas para nós mesmos e que possamos nos posicionar agora vivendo verdadeiramente para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus e que Deus nos cure de todo o egoísmo. Senhor nosso Deus, nós nos colocando na sua presença nessa manhã mais uma vez, te agradecemos pelo testemunho de homens e mulheres do Senhor que amaram a verdade mais do que a sua própria vida. Senhor, sonda o nosso coração, peneira a nossa existência, Pai, e cura-nos com relação ao egoísmo que faz com que vivamos para nós mesmos somente. Que possamos ser resgatados desse abismo que é pensar apenas em si e que possamos viver verdadeiramente para a glória do Senhor. Senhor, nos dê a consciência de que o nosso trabalho, de que o cuidado com a nossa família, de que o trato com as pessoas que nós encontramos nessa caminhada, tudo isso tem um dever de glorificar o Senhor. E se em alguma circunstância o Senhor não tem sido glorificado na nossa existência, então aquilo que a sua igreja não faz é nossa culpa, Pai. Que possamos agradecer diariamente por essa transformação que ocorreu há 500 anos atrás, onde a responsabilidade saiu do lado institucional da tua igreja, Senhor Deus, e veio para aquilo que é a sua igreja viva e em movimento, que é a nossa existência. Glorifica a Ti mesmo através de nós, Pai, e nos constranja, se necessário, para que nós não percamos de vista aquilo que é o desejo do Senhor para a nossa existência, Pai. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Mais algum aviso?